Olá pessoal, tudo bem? Meio-dia e 15, 5 minutos atrasado. Nem o story para avisá-los sobre a live eu consegui fazer. Acontece, né? Mas estamos aqui, mais ou menos no horário. Me avisem, por favor, se vocês estão conseguindo me ouvir, se vocês estão conseguindo me ver. Hoje é um sábado, pleno sábado, meio-dia e 15. Vamos lá, vamos aprender sobre linguagem com o Raul. Vamos lá, pessoal, vamos entrar, por favor, dê um oi aí, dê um tchau. Oi, tô aqui, tá funcionando, é nóis. Beleza? Então, vamos, acho que vai entrar menos pessoas hoje porque eu nem avisei ninguém, né? Entrei do nada, então é assim que funciona. Esqueci completamente. Mas vamos lá então, tá? Ontem, então, aliás, vamos começar aqui já com o tema da live, né? Que é linguagem ideológica parte 3. Tá? Então, nas duas primeiras lives, a primeira live eu dei exemplos do que seria a linguagem, um exemplo, na verdade, esmiucei um exemplo. Na segunda live nós lemos os dois primeiros parágrafos de um artigo do professor Olavo, que explicavam com maestria, né, justamente aquilo que eu tinha falado na live anterior. E hoje nós vamos então falar sobre a outra escala da linguagem ideológica. Lembre-se que ontem eu falei que eu não estava falando ainda, né, da linguagem ideológica usada deliberadamente como meio de controle, como meio de domínio, ou como meio de confusão deliberada. Tá? Você estava falando realmente da linguagem ideológica como um estreitamento mental, imaginativo, inconsciente na cabeça dos seus, digamos, usuários, ou melhor dizendo, das suas vítimas, tá? Porque todos nós somos, de fato, em certa medida, vítimas desse problema, tá? Então, nós estamos aqui justamente para tentar remediá-lo, né? Para tentar diminuí-lo um pouco em nós mesmos, tá? Primeiro, e aí depois nós tentamos aí fazer algo em relação à sociedade, essa abstração maravilhosa, né? Que também entra, aliás, como uma das palavras gatilho das quais eu vou falar hoje, tá? Então, o que eu vou fazer? A gente vai falar agora sobre a linguagem ideológica usada para esses fins, tá? Já usada como instrumento mesmo por uma classe, certo? E aí está o ponto, né? O ponto é o seguinte, é que essa linguagem ideológica, esses chavões, certo? Mesmo quando eles são usados de forma deliberada pela classe falante, por assim dizer, a classe falante é ao mesmo tempo, né? Ela é ao mesmo tempo vítima dessa linguagem, tá? Então eles também estão sofrendo desse estreitamento mental e imaginativo, certo? E eles também são agentes, portanto, ativos desse estreitamento mental em outras pessoas. Então, assim, eles são pessoas que, ao mesmo tempo em que são vítimas, elas vitimam outros, elas reproduzem esse tipo de linguagem, piorando os outros, mas também elas sendo vítimas. Tá? Então, é um processo bem complicado, bem complicado. Não é aquela coisa também só de dizermos, vocês aí são... Claro que tem algumas poucas pessoas que sabem o que estão fazendo, tá? E que usam isso de modo mais consciente, sabendo que elas estão chapando a experiência, sabendo que elas estão enganando e simplificando tudo, tá? Mas esse é um número bem reduzido. No geral, as pessoas que reproduzem essa linguagem são também vítimas, tá bom? Mas, enfim, me dê só um segundinho aqui que eu preciso... ver uma coisinha aqui rapidinho que eu esqueci. Só um segundo, ainda estou aqui. Só um segundo. Pronto, vamos lá. Então, o que eu vou fazer então? Eu vou ler de novo, né, alguns parágrafos de outro artigo do professor Olavo, que é o modo mais fácil de a gente fazer isso aqui, e eu vou apenas comentá-los,
tá? Para que vocês entendam direito o que ele quer dizer, beleza? Porque não é assim tão simples de compreender, mas vai ser um modo mais didático, tá? Então, o artigo que eu li ontem, né, se chamava Longa Noite, né? Está na página 431 do mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Eu vou ler agora alguns parágrafos do artigo seguinte, que é a palavra gatilho, que está na página 433 do mesmo livro, tá bom? Então vamos lá. No artigo anterior, mencionei alguns termos da língua de pau. Aqueles termos, né? Ditadura, fundamentalismo, medieval, tortura, crença religiosa, aquelas palavrinhas, né? Chave, mágicas que explicam tudo, né? Então ele mencionou alguns termos da língua de pau, né? Que domina hoje o debate público no Brasil, inclusive e sobretudo entre intelectuais que teriam como obrigação primeira analisar a linguagem usual, libertando-a do poder hipnótico dos chavões e restaurando o trânsito normal entre língua, percepção e realidade. O que eu venho falando para vocês ao longo de todas essas lives aqui poderia ser resumido nessas 3 linhas aqui, tá? Restaurar o trânsito normal entre língua, percepção e realidade. Tá? Lembre-se que eu falei para vocês 1000 vezes já, vocês já estão cansados de ouvir isso, tá? Que a linguagem é o nosso primeiro ponto de contato e domínio sobre o mundo. Tá? É pela língua que nós participamos do mundo, que nós conseguimos abrir este campo de possibilidades enorme no mundo real, no mundo concreto, no pé de chão aqui, entendeu? Então, o que eu quero fazer aqui, né, é de fato, tanto, um pouquinho assim, né, pelo menos, restaurar justamente esse trânsito normal entre a sua percepção, entre o que você vê, o que você sente, o que lhe acontece, tá? A sua língua, né, que faz esse intermédio, né, entre o que acontece e a realidade, tá? Então, o que os chavões fazem? Voltemos a olhar a live de ontem. O que esses jargões fazem? Eles simplificam a experiência, eles alteram, né, esse caminho que tem que ser feito entre a realidade, a percepção e a língua, né, para que chegue em você. Tem esse caminho. A linguagem ideológica, ela acaba com isso aí, certo? Na hora da língua, ela simplifica a língua estraga a percepção, certo? E a percepção então começa a chegar à realidade de modo mais pobre, ok? Vamos lá. Mas estou longe de pensar que os chavões são inúteis. Para o demagogo e charlatão, servem para despertar na plateia isso aqui, por força do mero automatismo semântico decorrente do uso repetitivo, as emoções e as reações desejadas. E aqui a gente toca no ponto nevrálgico da história. Vou ler de volta aqui, tá? Estou longe de pensar que os chavões, essas palavras, né, automáticas, tortura, medieval, etc., são inúteis. Para o demagogo e charlatão, servem para despertar na plateia, por força do mero automatismo semântico decorrente do uso repetitivo, as emoções e as reações desejadas. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vi, acho que uns 2, 3 dias atrás, um político qualquer aí, né? Essa nossa casta maravilhosa de políticos, o sujeito dizendo com ares ele todo nervoso, né? Todo alvoroçado, dizendo alguma coisa contra alguém. Não me lembro o que era, que desgraça que era. Eu só me lembro do seguinte, que ele falou: isso aí, essa X coisa aí, é medieval. Nós voltamos à Idade Média, né? Isso aqui é medieval. O que aquele jumento estava querendo dizer, tá? Ele pegou essa palavra medieval, né? E Idade Média, né, que são aí sinônimos, e ele estava apelando, certo, a uma imagem popular que as pessoas têm na cabeça, certo, que é uma série, que é uma mistureba de filmes ruins, né, de, sei lá, desanimado, de gibi,
tá? De jornais, de documentários, né, do History Channel, aquela maravilha de canal. Eles estavam apelando a essa imagem popular absolutamente falsa e simplória de fogueira, certo? De autoritarismo, de bruxas sendo queimadas, tá? De torturas em câmaras escuras, de homens brancos e malvados com mitras papais, certo? Eles estavam apelando a uma palavra medieval nesse contexto que ele usou aí. Ela não designava absolutamente nada medieval, realmente, tá? Certo? Ela estava apelando a uma imagem que ela foi se sedimentando na cabeça das pessoas pelo simples uso repetitivo e exaustivo. Então as pessoas vão usando essas palavras, medieval, por exemplo, as pessoas vão usando essa palavra sem saber de fato picas sobre a Idade Média. Não sabem nada sobre o que foi o período, tá? Não estudaram nada, só que elas têm essa imagem. E essa imagem na cabeça, que essa palavra, ela, por isso que chama de palavra gatilho, né? Que é simplesmente uma palavra que, em vez de designar alguma coisa do mundo real, ela se refere apenas a um conjunto de imagens que suscitam um tipo de reação emocional. Um tipo de que é ou, digamos, boa ou ruim, tá? Então ela quer suscitar alguma emoção na pessoa. Então, você escuta medieval, pim, você não pensa, certo? Você não pega essa palavra e você não pensa em vários exemplos medievais de fato que aconteceram, para que você simplesmente recorre a essa vaga imagem na sua cabeça, tá? Nebulosa imagem, e você fala, nossa, é verdade. Você já pensa em tortura, por exemplo. E quem gosta de tortura? Ninguém gosta de tortura, né? Tortura é um negócio ruim. Não é um negócio gostoso, não é um negócio bonito, divertido, né? Só que tem um pequeno problema. As coisas são muito mais complicadas do que isso. Muitíssimo mais complicadas do que isso. Então as pessoas pensam em Inquisição. A Inquisição foi um processo complicadíssimo. Tá? Não é essa palhaçada que a cultura popular teima em repetir exaustivamente. Certo? Então, é isso que acontece. Quando esse tipo de palavra, né? Democracia também é mais ou menos igual, né? Então as pessoas usam democracia como se fosse uma panaceia, uma coisa, um paraíso na Terra, mas sem nunca de fato definir o que cacete é democracia, né? Enfim, foi só um exemplo, tá? Mas voltemos lá no próximo artigo, no artigo anterior, a gente vai ver vários exemplos, né? Desigualdade social, diversidade, fundamentalismo, intolerância, crença religiosa, racismo, tortura, enfim, tá? Esses termos aí, eles vão sendo sedimentados na nossa cabeça, assim, no nosso imaginário, pelo simples uso repetitivo, certo? Então, ninguém senta a bunda e fala, opa, peraí, o que essa palavra pode querer dizer? Quais são os vários sentidos possíveis? Primeiro, essa palavra. Segundo, o que de fato essa bodega dessa palavra está realmente designando? O que ela está querendo dizer? Eu me lembro de quando eu era mais novo e eu ouvia a palavra sociedade, né? Então eu lia a palavra sociedade em algum lugar, eu ouvia. E a imagem que me vinha na cabeça de sociedade, eu estava na escola, né? E as pessoas dizendo, olha, porque a sociedade faz isso, a sociedade faz aquilo, a sociedade faz Y e X e bababá. Beleza? O que eu tinha na cabeça quando eu imaginava sociedade? Quando eu ouvia a palavra sociedade? Eu não tinha nenhum conceito sociológico, certo? Eu não tinha esses vários níveis, certo? Em que a gente pode usar a palavra sociedade, né? Que vai desde o nível de uma comunidade de bairro, certo? Até, por exemplo, as estruturas maiores do Estado, né? E aí inclusas toda a sua burocracia, certo? Todas as suas instituições hierárquicas, nada disso tinha na minha cabeça, certo? Isso aí já é um enriquecimento enorme da palavra sociedade, certo?
o que eu pensava? Eu imaginava uma mesa, né, redonda, com vários homens numa sala escura de terno. E esses homens eram sempre malvados. Eles eram pelo menos escusos, eles ficavam sempre nas sombras, assim. E eles eram brancos, sempre de terno. É isso que eu imaginava. Por que eu imaginava isso? Porque na cultura popular, sempre que nós vamos falar, por exemplo, né, das elites econômicas, etc., é sempre essa imagem, né? Eu estava tirando uma imagem de filmes de Hollywood ruins, de desenhos, e eu estava pegando essa palavra sociedade e eu estava preenchendo a palavra, entendeu? Com esse meu imaginário absolutamente ridículo, de pobre. Então não havia... Quando as pessoas falavam sociedade, isso batia em mim, certo? Entendeu? Mesmo se a pessoa, mesmo se fosse alguém, tá? Um intelectual, alguém que soubesse o que estava falando quando estava falando sociedade, aquilo em mim, tá? Tinha essa conotação ridícula, pobre, imbecil, estúpida, idiota, certo? Agora, qual que é o problema de quando as pessoas começam a usar esses termos, essas palavras gatilho, de modo deliberado? É que elas só vão reforçando essas ideias imbecis que as pessoas no geral têm por meio da cultura popular, tá? Então, medieval é assim. Eu me lembro de quando eu estava lá na Atento, né? Eu trabalhava lá na Atento e eu trabalhava na Apple, né? Na conta da Apple. E a conta da Apple tinha as pessoas mais inteligentinhas, né? Então era o pessoalzinho assim, mas eram os nerds, né? Ai, que preguiça. Aí eu estava conversando um dia com um rapaz lá e eu falei sobre Idade Média e tal. Ele falou, mas cara, na Idade Média morreram a Inquisição matou milhões de pessoas. Ele estava achando que a Inquisição tinha matado mais pessoas do que a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial juntas. Ele achava que a Inquisição, que sei lá, né, morreram algumas dezenas de milhares de pessoas ao longo de séculos. O sujeito estava achando que tinha morrido milhões de pessoas. Que havia, sei lá, um abatedouro, assim, entendeu? Que as pessoas iam ser abatidas uma atrás da outra, assim, pá. Você entendeu? Então, como é que fica? Quando a gente vai tentar ter uma conversa, né? Quando vai, então, sabendo de tudo isso aqui, tá? De tudo isso aqui. Vocês estão percebendo a dificuldade que existe para haver algum tipo de comunicação entre nós? É uma coisa difícil, porque tem um monte de coisa no caminho que vai atrapalhando, tá? Então vai desde a interpretação pura e simples até, certo? Esse empobrecimento deliberado, esse esvaziamento deliberado da linguagem, tá? Por agentes políticos, filhos de uma meretriz, né? Que é o que esse pessoal é. Vocês vão me desculpar aí, tá? Mas vamos lá. Vamos continuar aqui, senão eu vou ficar até amanhã aqui. Então, a linguagem dos chavões, vou voltar aqui, caracteriza-se por 3 traços inconfundíveis. Primeiro traço, aposta no efeito emocional imediato das palavras, contornando o exame dos objetos e experiências correspondentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o cara fala medieval, ele está apostando no efeito emocional da palavra, tá? Ele está apostando nessa série de imagens que você tem de coisas ruins e fala, opa, essa pessoa aqui, isso aqui é ruim, todo mundo sabe que isso aqui é ruim de algum modo, a gente não sabe realmente o que aconteceu, mas nós sabemos que é ruim. Então, ele está apostando nesse efeito emocional da palavra, sem o exame do objeto. Ou seja, se você puxa esse nego, essa pessoa e fala, opa, ô amigão, vamos sentar aqui. Mas o que foi isso aí? Por que isso foi ruim? Como é que isso funcionou? Mas o que quer dizer com medieval? Ele vai achar ridículo. Fala, óbvio, né? Tortura, inquisição, você entende? Então ele não está apostando no uso da palavra como um conceito descritivo. É só como um gatilho mesmo. Pá! Isso aqui é ruim, eu vou falar, você vai sentir que é ruim, vamos concordar. É uma linguagem de macaco, tá? 2. Procura dar a impressão de que as palavras são um traslado direto da realidade,
escamoteando, né, tirando para fora, a história de como seus significados presentes se formaram pelo uso repetido, expressão de preferências e escolhas humanas. Ou seja, medieval, tá? Essas palavras são usadas como se elas fossem uma descrição direta da realidade, certo? Como se essa palavra não tivesse sido, não tem uma origem histórica, como se ao longo da história o sentido dessa palavra não tivesse sido mudado, alterado, certo? Então, eles confundem, né, propositalmente um conceito historicamente, né? Você pode falar, opa, então medieval aqui queria dizer isso aqui. Ao longo do tempo, por conta de tal e qual autor, essa palavra foi adquirindo tais tons e hoje em dia ela chegou com esse sentido aqui, ó, pá, que a gente tem hoje, popularmente, tá? Eles ignoram isso e eles falam como se a palavra fosse realmente, sei lá, gato, tá? É assim direto. Não há nenhuma preferência humana, não há nenhuma escolha pessoal, não há nenhuma ideologia por trás, certo? Não há nenhuma ideologia por trás, não. É só realmente, entendeu? É a linguagem direta, não é. Confere a autoridade de verdades absolutas a afirmações que, na melhor das hipóteses, têm uma verdade relativa, tá? É o caso, por exemplo, com democracia, né? Que as pessoas usam democracia como se fosse a maior panaceia, como se qualquer coisa no mundo pudesse ser resolvida com essa palavra mágica chamada democracia, que de novo não é conceituada, ou seja, ela não é complexa, certo? Ela é esse conjunto aí também de imagens, de democracia versus autoritarismo, certo? Sem, no geral, algum conhecimento mínimo sobre as estruturas reais das democracias, sobre os tipos possíveis de democracia, sobre os problemas que podem decorrer da democracia, etc, etc, etc. Vocês entendem? Né? Vocês estão entendendo a treta? Como é complicado? Então, quando você começa a repetir esses termos, tá? Eu vi esses termos na mídia e você se engana, tá? Achando que você sabe realmente o que eles querem dizer. Isso é um problema sério, seríssimo, é um problema muito sério. Porque no geral, 99% das pessoas que estão participando de debates públicos, eu não estou falando de pessoas, pessoas que têm cargos, certo? Pessoas que têm cargos, que são comentaristas políticos, que são jornalistas, que são professores, tá? Até universitários. Eles usam as palavras nesse exato sentido, com essa exata pobreza, só como gatilhos, tá? É igual quando a Marilena Chaui falou que a classe média, eu não lembro o que ela falou classe média, mas ela falou classe média, tipo, um negócio bem, tinha que morrer, sei lá, um negócio assim, não lembro o dia que foi, tá? Se não for isso, me perdoe, mas ela falou uma coisa muito merda sobre a classe média. Então a classe média, de novo, é mais um termo, né? Um desses termos gatilho aí. Classe média. Aí as pessoas vão aí se lembrar de filmes, né? De séries, em que mostra lá, né? Aquele casal de classe média, branco, bobão, idiota, preconceituoso, tacanho, tá? Covarde, certo? Ou seja, uma classe desprezível de pessoas, tá? Então você pega lá, classe média, então você põe esse rótulo, né? E pronto, tá aí. Todas as pessoas, tá? Absolutamente todas as pessoas que podem ser enquadradas. Eu odeio a classe média, é isso mesmo. Absolutamente todas as pessoas que estão aí nessa faixa econômica e social, elas podem ser absolutamente descritas, né, exaustivamente descritas por esse termo classe média, que invoca de novo essa série de imagens que vocês entendem, né? Então para pensar aí e você vai lembrar de um monte de vezes que você usou as palavras também nesse sentido, porque eu também usei, tá? Eu também usei e até hoje eu tenho que tomar cuidado para que eu não caia de novo nessas porcarias, entendeu? De usar palavras assim.
mas hoje eu tenho uma consciência um pouquinho maior, né? Então quando eu vejo, certo, alguém usando essas palavras nesse sentido, eu automaticamente sei que elas estão sendo usadas nesse sentido para esse fim. É só uma palavra gatilho, pá! Só para despertar uma reação emocional do ouvinte ou leitor, tá? Então não é linguagem humana isso aqui. Não é linguagem humana, tá? É igual quando você, sei lá, bate no seu potinho do cachorro, pim, pim, pim. O cachorro fala comida, então corre pra lá, entendeu? É isso, é esse nível de... A classe média é uma abominação política, porque é fascista. Uma abominação cognitiva, porque é ignorante. Então, o William Campos já deu logo a citação completa. Então é isso, a classe média inteira é uma abominação política. Olha o nível, tá, que essa mulher está chegando, porque é fascista. Fascista é o maior desses termos, né? É o maior desses termos completamente esvaziados de qualquer sentido, de qualquer valor descritivo, né? Conceitual, científico. Olha, essa palavra é a palavra gatilho mais Pavlov possível, né? Mais reação emocional e irracional possível, entendeu? Então, se vocês quiserem ter uma prova do que eu estou falando aqui, então peguem lá, né? Vão lá assistir os vídeos do Mamãe Falei, né? Em que as pessoas chamam ele de fascista e dá um oi, tudo bem, esse cara é fascista, você é fascista, entendeu? É só isso. E ele tenta, né, argumentar, ele tenta puxar, né, desse termo algum conceito, alguma coerência, né, lógica, para que ele consiga então achar um campo comum e ter alguma troca de ideias, algum debate, e ele não consegue. Né? As pessoas vão apenas repetindo aquilo exaustivamente, igual papagaio, igual bicho, né? Fascista. É um negócio absurdamente dá desespero assistir aquilo ali, entendeu? Porque você percebe que as pessoas realmente elas não conseguem mais sair disso. O mundo para elas está ali. Vocês estão entendendo? O mundo inteiro está nessas porcarias, essas palavras aqui. Então a pessoa ela fica absurdamente embrutecida. A inteligência dela é cortada assim. Olha, é um negócio complicado. Dá desespero mesmo. Dá realmente desespero. Então todas essas discussões sobre e lá fora isso também acontece, tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, no Canadá, né? Você pega por uma palestra, por exemplo, do Jordan Peterson, né? E essa mesma palhaçada também, free speech, né? Ou no caso hate speech, né? Discurso de ódio é outro também, entendeu? Safe space, esse espaço seguro aqui, entendeu? Que eu posso. Então é uma loucura que é multiplicada, certo? Exponencialmente, certo? Então a mídia no geral, tá? É o principal agente nessa loucura, tá? Aí já passa de um nível de dificuldade, cognitiva e interpretativa, né? De um alfabeto funcional para, né? Agora vocês imaginam esse tipo de linguagem com esse tipo com esse tipo de ideologia por trás, né? Perversa, agindo sobre pessoas que já têm problemas cognitivos básicos. E vocês vão ter uma ideia do porquê que o Brasil está esse caos completo, né? Essa loucura absurda, tá? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, certo? Enquanto não houver uma restauração da linguagem, tá? Enquanto não houver uma limpeza da linguagem, o Brasil pode ganhar muito dinheiro, a economia pode expandir, tá? As pessoas podem ficar melhores assim, socialmente falando, economicamente falando, mas a sociedade vai continuar essa bagunça do cacete.
E o que acontece? Quando, por exemplo, nós vamos discutir assuntos... Porque qual é o problema? É que a gente fala desse tipo de coisa, as pessoas acham que isso não é prático, entendeu? Ah, isso não é prático. Eu tenho problemas práticos para resolver aqui. Tá, então eu preciso ganhar dinheiro. Ah, então meu relacionamento tá uma porcaria, né? Meu filho é xarope, minha mãe é maluca, né? Eu tenho aqui... E as pessoas acham que isso não é prático. Só que tem um pequeno problema, certo? Quando nós vamos discutir, por exemplo, na esfera pública, né? Digamos que vamos discutir aqui a maioridade penal. Maioridade penal. Gente, aquilo ali é uma chuva de chavões. Vocês estão entendendo? A linguagem é usada nesse nível aqui. Por magistrados, tá? Por especialistas. É o mesmo caso também, por exemplo, com armamento civil. É só isso, chavão. Vocês querem ter uma ideia de qual é a diferença entre uma linguagem descritiva e uma linguagem de chavão? Ponham qualquer debate do Benê Barbosa, tá? Ele discutindo contra qualquer especialista. Vocês vão ver a diferença entre um homem que usa a linguagem no nível descritivo e científico, e a linguagem dele, ela se refere a coisas reais, e a linguagem dos chavões, que é só esses bandos de gatilho aqui, um atrás do outro, tá? Tentando induzir a audiência a concordar com uma coisa que ela nem sabe o que é, tá? Que é essa vaga ideia aí de que é ruim o cidadão se armar, tá? Então vocês vão ter uma ideia de como é incomunicável, né? Não há uma comunicação ali. O Benê Barbosa, ele destrói os adversários dele, tá? Mas você percebe que os adversários dele nunca saem dali melhores ou iluminados, ou nem mesmo com uma sementinha de dúvida. O nome é Benê Barbosa, Benedito Barbosa, tá? Então assistam lá qualquer debate dele, vocês vão ver a diferença, assim, na prática explícita, de qual é a diferença de um homem que sabe o que está falando e está usando a linguagem para se referir ao mundo real e às suas complexidades, e a linguagem chavão ideológica, né, usada com esse objetivo simiesco, com essa coisa absolutamente assim, patética e abominável, aí sim abominável, tá, de chapar as inteligências, fechar o espírito para a abertura imaginativa, diminuir a sua capacidade, o seu horizonte de consciência, e no final só emburrecer quem os está ouvindo. Tá bom? Então, muito obrigado. Aqui a gente fecha, né, esse ciclo aqui sobre linguagem ideológica. E amanhã, né, no nosso 12º dia, eu vou tentar falar aqui sobre algumas possíveis soluções para esse mar de... Desculpa a palavra de bosta que eu fui aqui jogando em cima de vocês. Me desculpem, tá? Eu queria falar coisas mais legais, mas eu tenho que falar da realidade, tá? Eu tenho que usar a linguagem justamente nesse nível, ou tentar pelo menos, que eu estou aqui explicando para vocês, tá bom? Muito obrigado por ter ficado aí comigo, sei lá quanto tempo aí, no sábado. Então vão aí fazer suas coisas, né? Aqui tá um sol da barra, mas eu vou ter que gravar umas coisinhas aí. Mas enfim, vocês estão livres, fiquem livres, sejam felizes. E amanhã voltem aqui no mesmo horário, neste mesmo canal, no Chapolin Colorado. Colorado, o cacete. Tá bom? Muito obrigado, até mais. É nóis, tchau.